Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje. Eu sou o professor Manuel Farias, eu sou editor da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças, e nós estamos iniciando o nosso webinar hoje sobre a nova demonstração do resultado do exercício, que é um dos artigos que foi publicado na nossa edição de número 2, e que eu convido todos os nossos leitores a acompanhar a revista e ler. Hoje, especificamente, vamos discutir o artigo que eu mencionei. Então, muito bem-vindos a esta sessão, e nós vamos ter hoje, seguindo o nosso roteiro do nosso webinar da revista, eu vou fazer uma apresentação breve aqui dos nossos ilustres palestrantes hoje, depois eles vão falar de 20 a 30 minutos sobre o artigo que foi publicado, e, na sequência, nós teremos um espaço para perguntas e um diálogo com os nossos autores. Então, quem quiser fazer pergunta pode escrever no chat, e eu vou acompanhando aqui, vou selecionando as perguntas para repassar aqui aos nossos autores, tá? Então, se eventualmente alguma pergunta não for respondida aqui, depois a gente encaminha aos autores e eles comprometem responder por e-mail, ok? Então, eu quero registrar aqui hoje os nossos dois ilustres autores, palestrantes, que são o Guilhermo Braunbeck. Então, Guilhermo, muito obrigado, bem-vindo a essa sessão, e o Rudá Lucas. Então, o Guilhermo Braunbeck, ele é um especialista no assunto, né, em contabilidade em IFRS. O Rudá, o Guilhermo, ele é membro do CPC, tá? Ele também é diretor da Fundação de Apoio ao CPC. Então, o Rudá é especializado para tratar do nosso assunto hoje, o Rudá junto com o Guilhermo. E o Rudá, ele é membro do Comitê de Norma de Contabilidade do IBRACON, também especializado aí em contabilidade em IFRS. Tá? Então, Guilhermo e Rudá, muito obrigado por submeterem o trabalho de vocês e publicarem na revista. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estar aqui nesta live. E então eu vou passar a palavra então para o Guilhermo. É você que vai começar, Guilhermo. Tanto faz aí. Vocês fiquem à vontade aí para começar. Tá ótimo, Manuel. Obrigado aí pela introdução, e bacana ter aí essa turma toda, 108 pessoas logadas aí, numa noite gélida, pelo menos aqui em São Paulo hoje, diz aqui meu computador 12 graus, mas vamos tentar aquecer essa conversa com um tema importante. E agradeço aí, peço que para quem está com os microfones abertos que fechem. E vamos lá. A ideia é, obviamente, uma sessão curta, e essa é um pouco o propósito, né, da gente fazer um bate-papo de assuntos relevantes. Eu acho que vale a pena começar essa conversa um pouco com o próprio espírito das IFRS, né? Se a gente voltar no tempo, de uma certa forma, a gente vai ver o objetivo de ter uma linguagem comum. E estou começando por aí, porque o título do artigo foi algo provocativo, né? Manuel e eu vimos aí da escola do professor Gilberto, aquela coisa de sair dos títulos enfadonhos e tentar, de alguma forma, fazer da ciência um espaço para a gente provocar e romper fronteiras, né? Então, a ideia de uma linguagem comum, né, no mundo dos relatórios financeiros, ela não é nova, ela começa a florescer logo no pós-guerra. A necessidade, né, de você reduzir ruído informacional e, obviamente, a própria dinâmica de mobilidade do capital depois da Segunda Grande Guerra foi fazendo com que ficasse, a cada década que passava, mais evidente que a existência de, vamos imaginar que tem mais ou menos uns 200 países no mundo, né, reconhecidos pelo menos pelas Nações Unidas. A ideia de que você tivesse 200 linguagens financeiro-contábeis é uma ideia um tanto quanto atormentadora dos nossos pensamentos, que gera muito ruído informacional e dificuldade
para o processo de mobilidade de capitais. Então, a palavra comparabilidade, ela habita, pelo menos, o sonho, né, das pessoas ligadas a relatórios financeiros, mercados de capitais, há muitas e muitas décadas. Mas esse sonho ele não se transformou em realidade até bem menos tempo, né? Nós estamos falando que essas 4 letrinhas IFRS existem mais ou menos do jeito que a gente as conhece há exatamente 20 anos, né? Ou seja, 2001 foi um pouco o Big Bang, né? E as IFRS meio que vieram com essa proposta de, para quem eventualmente se lembra das suas aulas de história antiga, né? Um pouco aquela pedra roseta que ajuda a gente a decifrar aquilo que eventualmente era indecifrável, e cria, então, pelo menos uma tentativa, né, concreta, tangível, de produção de uma demonstração financeira de uma empresa que pode ser comparável, uma empresa brasileira com uma empresa francesa, uma neozelandesa, uma canadense, uma alemã ou de um dos 144 países que falam essa língua. Então, esse é o lado bom dessa história, e eu acho que os frutos dessa realidade em que a comparabilidade aumenta, em que a gente... Vai gravar? Ah, já gravou. Pelo menos a gente consegue ter um nível de legibilidade da informação numa escala transnacional. Essa é a boa notícia, e os efeitos disso já se fazem ver no Brasil, já tem pesquisas razoavelmente robustas que mostram redução de custo de capital. Eu acho que aqui nessa sala tem agora 116 pessoas, tenho certeza que tem muita gente que pode dar testemunhos de como, de repente, o nosso debate na prática, né, no dia a dia do mercado, ele ficou mais rico, ficou mais interessante, pelo menos essa é a minha opinião, talvez seja uma opinião pessoal. Mas, enfim, essa é a parte boa, né, da nossa noite. No mundo dos desafios, né, a demonstração do resultado, ela talvez seja um lugar dentro desse movimento de construção da comparabilidade, seja um movimento de um lugar onde as coisas não estão exatamente na sua melhor faceta, né? Ou seja, quando a gente olha para a DRE, o que a gente talvez mais enxerga, ao invés de uma linguagem comum, enxerga talvez muito mais uma torre de Babel. Enfim, faço de novo mais uma metáfora da história antiga, ou seja, aonde eventualmente as empresas estão contando uma certa história, a história da performance. A DRE é a demonstração que tem como propósito discutir a performance, mas de maneiras muito diferentes, né? Então, apresentando, classificando de maneiras muito diferentes. Então, meu propósito aqui para começar essa nossa conversa hoje é mostrar um pouco os problemas, né? Ou seja, os problemas que a gente claramente enfrenta. Quando eu digo a gente, eu digo o mundo, e se você se colocar no chapéu de um analista de mercado de capitais que esteja olhando empresas de um mesmo setor, por exemplo, em diferentes países que adotam o IFRS, vai se defrontar esse analista ou essa analista com dificuldades importantes de comparabilidade, né? Ou seja, então, para uma aula de análise de demonstrações financeiras, primeira aula, a gente sempre vai falar de separação de resultado operacional do resultado financeiro. Enorme desafio para se fazer com a demonstração do resultado do jeito que ela está hoje. Ou seja, a gente tem um grande vazio normativo, né? Depois, um pouco mais no final dessa nossa breve apresentação, eu mostro um pedacinho do artigo em que a gente fez uma análise mais empírica, real, para ver se essa preocupação do IASB fazia sentido. Então, tem muita diversidade na prática, essa é a terminologia que a gente usa, ou seja, o mesmo fenômeno tratado, classificado, apresentado de formas diferentes. Então, vou dar exemplos do problema, né, do tamanho dessa nossa encrenca. Por exemplo, quando a gente fala hoje de demonstração de resultado no âmbito das IFRS, nós no Brasil, quando recepcionamos no CPC as normas IFRS, eventualmente a gente vai lá e agrega quando permitido por lei. Então, a nossa lei das SAs, ela tem, seja bênção ou maldição, ela tem alguns elementos contábeis lá enfiados dentro da lei. E neste contexto, algumas coisas que eu vou dizer aqui talvez nem estão exatamente disponíveis no âmbito da lei, mas
pense que a norma ela é construída. Está todo mundo me ouvindo? Não, acho que sim, né? Ela está construída para a utilização mundo afora, então nem todo país vai ter uma lei que restringe ou que limita. Então, vou dar um exemplo concreto das chamadas opções livres. As IFRS, ao contrário do que muita gente pensa, não tem assim tanta opção. Claro que tem julgamento. Para você aplicar um determinado princípio, a maior parte dos mais importantes princípios das IFRS requerem grande volume de julgamento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de opção livre, que você pode escolher livremente ir para um lado, ir para o outro, e não precisa nem dar grandes explicações do porquê escolheu. São, sei lá, uma meia dúzia ou uma dúzia de 8, 9, 10 ou 11 opções, mas uma delas é, por exemplo, o formato de apresentação da DRE, por função ou por natureza da despesa, né? Estou falando das despesas, fundamentalmente. A gente aprende isso, né? Para quem é contador ou contadora aqui na sala, talvez se lembre de alguma aula de contabilidade em que foi apresentado a esse negócio, mas, olha, na verdade, aqui a gente faz tudo por função, despesa administrativa, despesa comercial, mas poderia ser diferente, poderia ser por natureza, mão de obra, salários, enfim, a separação das despesas por natureza. Essa é uma opção livre, o que já coloca, sempre que tem essa meia dúzia ou uma dúzia de opções que eu falei aqui, que ainda existe nas IFRS, elas são opções que complicam a comparabilidade. Na DRE, então, temos esse primeiro problema. Como disse, temos enormes vazios normativos. Nós vamos ver, então, na segunda parte, quando eu voltar, daqui um pouquinho eu passo a palavra para o Rudá falar, então, como é que o IASB está querendo, sugerindo, né, o que está na mesa para tentar resolver esses problemas. Um dos problemas claros desse vazio é, assim, basicamente, a DRE, a gente sabe que ela vai começar com receita de vendas e vai terminar com lucro ou prejuízo líquido. Agora, ali no meio, é um grande vazio normativo. Tem muito pouca coisa determinando aonde você deve fazer paradas, subtotais, que conceitos, que categorias seriam úteis para você, para um analista ter em termos de subtotais, por exemplo, lucro bruto, prejuízo bruto, lucro operacional, quais seriam... Nada disso está definido. Eventualmente, alguém pode estar achando que eu estou ficando louco, assim, como não? Mas no Brasil a gente faz as coisas de um certo jeito. Mas é porque a lei das SAs tem algumas determinações específicas em relação a isso, o que vai, inclusive, nos trazer um pouquinho de problema a hora que, eventualmente, isso aqui virar norma, nós vamos ter que, provavelmente, reformar a lei. Mas isso a gente fala um pouquinho mais, talvez, na hora do debate. Outro problema, categorias, ou seja, a DRE hoje ela é um grande universo de mistura de diferentes coisas, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma certa separação das receitas e despesas financeiras, essas estão mais ou menos segregadas, ainda que não muito definidas quando é que cabem especificamente neste bloco. Mas a gente não tem uma clara definição do que é operação e do que é investimento, por exemplo. Ou seja, quais são, eventualmente, receitas e despesas ligadas à operação, ao que seja o negócio principal daquela entidade, e, eventualmente, de investimentos, de outros ativos que não estão conectados com essa atividade principal. E aí, por exemplo, surge uma grande encrenca, que é a tal da equivalência patrimonial, certo? Se você tem um investimento numa coligada ou numa joint venture, você tem equivalência patrimonial, porque é isso que determina a norma específica, que poderá ser uma receita ou uma despesa no resultado, é a tradução, o reflexo dos resultados da sua coligada ou da sua empresa joint venture, né, que você controla em conjunto, você trará, refletirá na controladora e no consolidado na forma de equivalência patrimonial. E aí, isso é operacional ou isto é investimento? Isso está ligado, existe ou não é nenhuma das duas coisas? Então, esse é um outro problema, vocês vão ver também de novo na parte final, quando a gente olhou para um segmento em particular e algumas empresas, a equivalência está nos mais diversos lugares das demonstrações do resultado mundo afora, o que também prejudica muito a comparabilidade. E, por último, eu queria comentar um pouco a questão das chamadas medidas ou métricas não GAAP, né? Ou seja, aqueles totais, subtotais, indicadores que surgem da contabilidade, mas não estão definidos propriamente na norma. Talvez o mais conhecido deles, da maior parte de nós,
seja, por exemplo, EBITDA, EBITDA ou Lagida, o nome que vocês preferirem. Mas muitos outros, poderíamos falar o próprio conceito de lucro operacional após impostos e tantas outras. Não quero aqui ficar colocando uma sopa de letras, mas aquelas métricas que as empresas usam, inclusive e substancialmente, para contar a sua história, para mostrar o seu negócio, para que a administração possa mostrar que veio e possa, inclusive, ser cobrada por investidores e outros interessados. E aí, o que a prática tem, ou melhor dizendo, a norma tem feito em relação a essas medidas não gap é dar as costas a elas, ou seja, elas estão fora do contexto dos relatórios financeiros de uso geral. E eu não estou aqui advogando nem pró nem contra, mas a pergunta que cabe fazer é o seguinte: se o propósito do relatório financeiro é ser útil, né, para investidores e credores poderem realizar suas projeções de fluxos de caixa futuro, dar as costas para as medidas não gap não parece exatamente a estratégia mais conciliadora com esse objetivo de utilidade. Talvez incorporá-las de maneira direta nas demonstrações também não, porque essas medidas são muitas vezes específicas de um segmento, são específicas de algum contexto, são de usos e costumes, né? Ou seja, há uma paleta bem colorida de medidas não gap que seria muito difícil tentá-las incorporar, mas talvez, de alguma maneira, não lhes dar as costas. Então, essas são as tensões, esses são os problemas, as questões que, eventualmente, estão aqui na nossa prancheta, né? E que o IASB está tentando tratar. Então, eu chamaria o Rudá para que possa, então, expandir um pouquinho mais. A gente falou brevemente no artigo, mas possa expandir um pouco mais algumas das propostas e alguns dos caminhos possíveis que, eventualmente, este projeto, que poderá se transformar numa norma, virá eventualmente a trazer. Rudá, the floor is yours. Consegue me ouvir bem, Brombeck? Perfeitamente. Gostei bastante da abertura, porque ela mostra, né, um pouco do... Eu ouvindo você falar, eu lembrei daquela coisa que eu ouvia desde quando eu era estagiário, né? O porquê o jabuti está na árvore, né? Por que você vê aquela coisa? Por que nós temos isso? Então, entender a história da contabilidade, ela também nos ajuda a entender bastante isso, né? E aqui também é muito importante sempre ter em mente algumas coisas que a gente, às vezes, consegue falar no webinar e não consegue falar num artigo, né? O porquê que este projeto, vamos lembrar que ele foi o projeto encampado pelo presidente até então, ele, na verdade, sai amanhã, do IASB, e ele, nos últimos 10 anos, ele tem tido a bandeira, e um dos grandes projetos que, infelizmente, ele não entregou dentro do tempo dele, é exatamente o projeto de melhorias de divulgação, melhorias de apresentação. E por que isso é bastante importante? Porque, como o Brombeck mostrou, nós temos muitas opções, nós temos muitas lacunas, em especial, nós temos todo o processo de harmonização de linguagem, em especial para questões de reconhecimento e mensuração, né? Algumas coisas de registro, mas a maior parte de reconhecimento e mensuração. E você lê um pouco de história da contabilidade, você acaba vendo que as peças patrimoniais, balanço, DRE, elas pouco mudaram na história. Se você pega num tempo moderno, nos últimos 100 anos a mais, que você tem algum tipo de registro, elas pouco mudaram. É claro que existem algumas evoluções, mas elas não são evoluções consideráveis na forma que a contabilidade apresenta e divulga a empresa, né? Alguns chamam de quadro, outros chamam de foto, outros chamam do que você quiser chamar. O balanço e a DRE, se você for olhar ao longo da história, você consegue pegar balanços da DRE há mais de 100 anos atrás, bastante parecidos com balanços e DREs de hoje em dia. Então, por que é muito importante hoje, depois de 100 anos, depois de uma harmonização, depois de coisas que falam que a IFRS é o maior processo, é a maior evolução da história da contabilidade? Por que agora? Por que nós temos isso, né? Por que o jabuti está na árvore? Por que estão querendo tirar esse jabuti? Por que isso é tão importante? E o Brombeck citou exatamente a questão de fluxos de caixa, ou seja, para quem a informação ela é útil.
nesse mundo digital? Por que que nós precisamos de medidas de non-performance? Por que que nós precisamos de comparabilidade? E exatamente por isso que o IASB tocou este projeto. Lembrando, esse projeto ele não foca único e exclusivamente na DRE. No nosso artigo, por questão de importância, por questão de chamar atenção na beleza, né, nova forma da DRE, a gente falou pouco sobre o balanço patrimonial e a DFC, mas ele também toca, em alguma medida, em algumas mudanças ou proposições dentro do balanço patrimonial, como a apresentação do ágio, e algumas mudanças na DFC, em especial certas escolhas que o Brownback citou. E quais são os principais pontos, né, que tentam trazer uma maior comparabilidade? E, Arruda, por que comparabilidade? Por que isso é importante? O Brownback já citou. E por que comparabilidade dentro da DRE? Porque, novamente, o Brasil, e aí você pega alguns professores da nossa faculdade e fala, a gente já está mais evoluído do que o resto do mundo. Há mais de 50 anos, nós tivemos uma lei que foi no seu artigo, se eu não me engano, 184, eu posso estar falando besteira, mas no seu artigo estabelecia certos subtotais. Enquanto isso, não existe em outros países do mundo essa importância de uma informação para investidores dessa maneira. A gente já tinha puxado isso no mercado norte-americano. Então, essa é a primeira coisa. Olha, subtotais é algo importante. Quando você pensa em comparabilidade, a forma de classificação, agregação e desagregação dentro de subtotais é algo extremamente importante em mundo digital, entre todos os outros pontos que o Brownback citou. E como eu estou lendo aqui, falou um pouco de XBRL. A taxonomia, que o XBRL não é que é do Brasil, na verdade, o XBRL é o formato de taxonomia, ela é extremamente relevante dentro da discussão, em especial quando você discute comparabilidade. Aqui a intenção não é harmonizar no sentido de você colocar todos igual. Não, é você harmonizar no sentido de dar um padrão comum que as pessoas elas vão, por exemplo, no modelo XBRL, conseguir mais facilmente introduzir os conceitos contábeis e conseguir classificar as coisas, né? Então, como bem lembrado aqui, eu estou lendo o comentário, o XBRL é algo bastante importante, mas é um capítulo à parte. O XBRL em si é talvez uma das coisas mais importantes que nós temos hoje dentro da evolução da contabilidade, mas é um capítulo à parte. Ele vai ser extremamente impactado por esse projeto também. E como o Brownback disse, em especial hoje, no mundo mais rápido, no mundo que a gente, às vezes, para tomar uma decisão, a gente não consegue fazer uma análise fundamentalista, ou seja, olhar os fundamentos de cada uma das empresas que eu estou comparando, hoje as medidas de non-GAAP ou as medidas de performance, elas são extremamente importantes. Então, quando eu pego uma medida que não está no GAAP, o que é o GAAP? O GAAP é os princípios contábeis geralmente aceitos, eles são estabelecidos. Non-GAAP quer dizer que é algo que não está dentro destes princípios. Então, EBITDA, EBIT, entre outras formas que são construídas para determinados tipos de setor, indústria, você tem essas medidas que elas são importantes como uma forma, uma facilitação, né? Você traz um número que esse número, numa tendência maior, ela consegue mostrar questões, por exemplo, ou previsões de fluxo de caixa, etc. E até aqui, para isso que você tem um projeto. Notem, isso quer dizer que a gente tem um projeto importante? Gente, tenham sempre em mente que o presidente do IASB até então falou que este era o projeto mais importante para ele. E ele entregou leasing, ele entregou receita, ele entregou instrumentos financeiros, ele entregou seguros, vamos dizer, né? Mas você tem certas coisas extremamente importantes e ainda assim, para investidores e credores, este era um projeto que, se você consegue, dentro da norma, estabelecer princípios subtotais, como agregar e desagregar, e como você trazer determinados tipos de medidas de performance para a DRE, isso é algo extremamente importante. Brownback citou, talvez no Brasil a gente possa falar, isso aí não é tão relevante para a gente, porque, como algumas pessoas falam, a gente pode talvez estar mais à frente por a gente já ter na lei estabelecido certas coisas que eu acabei de dizer, o que pode gerar conflito, como também o Brownback citou.
E agora a gente já está quase chegando em julho, e esse projeto, como todo o artigo, né, ele foi feito com base em um corte temporal. A gente já está agora em julho e coisas aconteceram. A gente conseguiu no artigo colocar certas coisas da redeliberação, ou seja, coisas do feedback, das respostas que foram recebidas, em especial pela nossa participação no CPC, participação no GLENIF, participação na Braskem, entre outros constituintes relevantes, constituintes não, na comunidade relevante no nosso país. Também eu tenho, por exemplo, participação direta dentro das firmas de auditoria, então a gente conhece um pouco, mas hoje, depois de quase 6 meses desse projeto, um pouco mais, a gente está vendo o que teve de feedback no mundo. Então, agora eu pretendo falar um pouco sobre qual talvez vai ser o caminho dessa norma, um caminho um pouco mais deliberado até do que a gente conseguiu falar no nosso artigo, né? E, de maneira geral, como falamos no artigo, todas as propostas, elas, na sua maioria, foram bem recebidas. Certas coisas não foram bem recebidas, muito alinhado com o Brasil. Então, questão de joint venture, abrir separado. Não é uma boa ideia. Questão de você restringir a opção de natureza e função. Talvez não seja uma boa ideia. Mas outras coisas foram, sim, boas ideias. Existe revisão de literatura, existe aplicação em business cases, existe outmeets feitos pelo staff do IASB que mostraram que o IASB tem algo em mãos que pode ser o entregável, que pode ter uma validade muito importante para a sociedade. Então, hoje, né, em julho, teve reunião em março, abril, maio e até junho sobre este determinado assunto. E agora, o que nós temos? Ou seja, quais são as definições mais próximas, coisas que provavelmente a gente não conseguirá escapar. Então, obrigar a apresentação de uma subtotal de lucro operacional, parecido com o que a gente já tem hoje na Lei 6.404, manter uma proposta de um lucro antes de financiamento, então juros, imposto de renda, então isso também teremos um subtotal assim a ser apresentado ou proposto. A gente ainda nem sabe como vai ser, se teremos uma proposta ou já teremos uma norma agora. Talvez teremos mais uma proposta, pela forma que estava o ED anterior, mas vamos ver no que vai acontecer nos próximos passos, né? Manter a proposta, e aqui é uma coisa bastante importante para o que o Brownback citou em relação à comparabilidade de peças entre, em especial, DRE e DFC de fluxo de caixa, né? Então, você manter aquela demanda, como a gente falou, das categorias, então uma categoria residual, que é operacional, uma categoria de investimento, uma categoria de financiamento, dentro da DRE. Isso aqui vai ser algo bastante interessante, acho que a gente vai ter alguns debates legais sobre isso. Aqui uma coisa menos importante, que é exigir que juros de caixa equivalente de caixa fiquem na atividade de investimento e não financiamento. E aqui, talvez, uma das coisas mais relevantes para a nossa jurisdição, em especial por questões do nosso órgão regulador da maior parte das empresas, que é exigir informações ou inclusão de informações de medida non-GAAP. Então, nem que seja na DRE, que esteja dentro das notas explicativas, talvez nós teremos algum tipo de divulgação dentro do conjunto das demonstrações financeiras de medida de non-GAAP. Isso aqui é algo bastante interessante, bastante importante. Daqui meia hora nós pegamos ele. Alô? E pode gerar um impacto bastante grande na nossa jurisdição, né? As outras propostas ainda estão sendo discutidas. Provavelmente, despesa por função e natureza, não teremos aquela proposta, que é você só ter por natureza, que geraria um impacto bastante grande na nossa lei, ou de uma divergência para o que nós temos na lei, e também aquela abertura de JV, de joint venture, empreendimentos controlados em conjunto e coligado integral, parece ter sido algo que também não pegou muito bem. E, por fim, né, dizendo no Brasil, o Brasil participou bastante. Os dois grandes pontos no Brasil foram a questão da natureza de função e foi a questão de medidas de non-GAAP measure. Tiveram muitas discussões, em especial porque a gente parece que já está muito à frente em relação à nossa formalização da DRE, mas agora a gente tem que esperar. Eu acredito que nós teremos, sim,
alguns subtotais que são convergentes ao nosso, mas a gente precisa acompanhar e entender como será a evolução das medidas de non-gap, em especial porque elas são importantes. Então, a gente tem que ter em mente que hoje, no mundo de taxonomia, como foi dito do XBRL, no mundo de facilitar informação para os usuários, provavelmente vai ser um caminho sem volta você ter certas medidas que, a partir de então, serão chamadas gap, porque se elas estão dentro da DEF, elas provavelmente viraram gap, né? Então, EBIT, EBITDA, entre outros. E também algumas que impactem, por exemplo, covenants, então, lucro, dívida sobre EBIT ou EBIT sobre dívida. Talvez nós comecemos a ter mais dessas medidas que até então não constam dentro do conjunto das demonstrações financeiras, né? Então, acho que isso é só para dizer, né, como a gente está até hoje, né? Talvez tenhamos alguns ajustes finos. Creio que esse é o conjunto completo, mas agora talvez a maior pergunta que a gente tem ainda vai ser como é que vai solucionar. Nós teremos uma IAS 1 revisada, nós teremos uma IFRS 18, 19 ou 20, dependendo de como vai sair ou quando vai sair. Acho que essa é uma das perguntas consequentes, né, dessa parte da minha apresentação. Agora eu volto para o Brownback para ele mostrar como nós notamos esses problemas ou essas discussões em determinados setores, da comparabilidade, e para ele finalizar a nossa apresentação para vocês. Obrigado. Legal, Rudá. Então, assim, para a gente tangibilizar um pouco, é difícil fazer em uma hora uma grande síntese, né? Mas eu vou mostrar para vocês, ou seja, Rudá e eu escolhemos um setor por uma razão de relevância do Brasil nesse setor, que é celulose e papel, e que existem grandes players também fora do Brasil, em diferentes continentes, alguns mais próximos, que foi o caso que a gente pegou, que foi o Chile, outros no continente europeu, né? Então, vou mostrar um pedacinho, na verdade, do próprio artigo que está disponível aí. O Manuel compartilhou o link do artigo, e a gente botou lado a lado 4 empresas do setor de celulose e papel: Arauco, CMPC do Chile, Suzano aqui no Brasil, Stora Enso na Europa, para vocês terem uma ideia da encrenca que eu comecei justamente falando e que o Rudá comentou um pouco de quais poderiam ser soluções. Então, percebam, por exemplo, já de cara, primeiro pacote aqui. Eu brinquei com vocês que, basicamente, a DRE, a única coisa que a gente tem definido, né, exagerando, evidentemente, o argumento, é que começa com receita e termina com lucro ou prejuízo. Fora isso, pessoal, no meio aqui há grandes diferenças. Então, perceba que nós aqui, né, hermanos sul-americanos, gostamos de fazer uma paradinha logo depois do custo, fazendo um lucro ou prejuízo bruto. Já o pessoal lá da Europa tocou o barco lá para baixo, foi venda, outras receitas, frete. Claro que aqui está por natureza, nós já estamos fazendo as coisas por função, está aqui administrativo, comercial e tudo mais. Então, isso já provoca uma enorme complicação de comparar 4 grandes players do setor em diferentes lugares do mundo. O resultado operacional totalmente diferente, ou seja, mesmo aqui nos irmãos sul-americanos aqui, olha a equivalência patrimonial da Suzano, está antes desse total de resultado operacional, e olha onde está a participação nos lucros e prejuízos de coligadas aqui embaixo, no caso da CMPC e da Arauco, está depois do chamado lucro ou prejuízo operacional. Então, de novo, se um analista desavisado quiser comparar, né, uma margem de lucro operacional, dividir esse total aqui do lucro operacional por receita, vai ter coisas não comparáveis, né? Não chega no mesmo lugar. Então, dá para perceber rapidamente, né, a simple vista, uma grande diversidade que prejudica tremendamente a comparabilidade. Ou prosperassem as propostas do IASB tal como foram colocadas, eu vou compartilhar uma outra telinha, e o Rudá já falou de várias coisas que estão tomando pau na audiência pública, como, por exemplo, essa divisão da equivalência patrimonial, enfim, mas observem como seria a cara, se tudo que o IASB sonhou, digamos assim, para esta nossa fase de mais
mais comparabilidade, a gente veria, então, um primeiro bloco aqui operacional, né, que tenha, então, uma definição do que é que... Ele é uma categoria residual, mas ainda assim tem uma definição. Um segundo bloco de investimentos, então percebam que existe, pelo menos nesse primeiro momento, uma tentativa de criar uma linguagem que permita alguma ponte, alguma reconciliação com a DFC, e, por fim, o grupo de financiamento. Então, quando vocês olham, acho que todo mundo provavelmente concordaria comigo, olham para essa demonstração de resultado e comparam com o que nós fazemos hoje no Brasil, ou o que faz a Stora Enso na Europa, ou o que faz, eventualmente, a CMPC ou a Arauco no Chile, estou falando especificamente desse setor, outros também, e aqui está de fora desta discussão, neste formato, o segmento financeiro, bancos e afins, é uma mudança bem considerável, certo? Ou seja, nós estamos falando de algo que vai numa direção diferente. Então, a ideia no artigo foi substancialmente dar um pouco de evidência mais concreta, e eu acho que ela ficou bem evidente com esse pequeno exercício no setor de celulose e papel, e mostrar de alguma forma que, enfim, existe um problema, né? Porque o IASB já teve uma série de projetos no passado em que, enfim, se trabalhou, e em algum momento o pessoal começou a se perguntar, mas o que era mesmo que a gente estava querendo resolver? Então, é importante ter uma boa fase de pesquisa inicial, que neste caso aconteceu, para entender, temos um problema, né? Então, os ingleses falam muito o seguinte, você não conserte o que não está quebrado. Bom, mas aqui nós temos, de fato, coisas para consertar. Só para finalizar, talvez uma coisa importante é pensar em timing, né? Então, o Rudá contou um pouco aí de algumas coisas que talvez terminem por provocar uma mudança um pouco mais forte e substancial naquela minuta que foi para a audiência no ano passado, que está sendo rediscutida agora, então talvez ela tenha que ser reapresentada, mas pensem que este é um projeto, então, que certamente não sai este ano norma, talvez com bastante sorte e velocidade no ano que vem, se não tiver reexposição, se tiver reexposição, talvez até 2023. Uma das coisas que muitos países apontaram ao Brasil, inclusive, é o seguinte, olha, a gente fala de contabilidade na lei. Eu, Guilherme, acho isso um péssimo hábito, porque toda vez que você muda alguma norma, e a contabilidade vai continuar mudando, pessoal, isso não vai ficar estático. O mundo econômico está mudando, portanto, a contabilidade vai mudar. Então, botar essas coisas na lei significa que, de tempos em tempos, a gente tem que ir lá bater na porta do Congresso Nacional para pedir alterações na lei. E o que é altamente complicado, porque, enfim, os momentos políticos podem ser os mais diversos e talvez a questão contábil não esteja exatamente na prioridade máxima, né? Se a gente tivesse que discutir agora alguma coisa de contabilidade no meio de uma potencial reforma tributária, eu acho que a gente vai perder essa briga. Então, naturalmente, acho que é melhor ir tirando, né, da contabilidade essas definições mais duras e de uma certa forma, colocando conceitos mais amplos. Mas, de qualquer sorte, nós estamos falando do dia que o IASB colocar essa norma em pé, muitos países pediram um prazo alongado, então de 3, 4 anos para frente. Então, nada do que a gente falou nessa noite vai acontecer depois de amanhã, nós estamos falando de coisas de 2026, 2025, na melhor das hipóteses, mas essa é a beleza de ter 134 pessoas logadas aqui, Manuel. Nós estamos interessados, e isso é importante para os países, ou seja, ir participando e construindo o conhecimento na medida em que ele está acontecendo, e não chegar lá na frente, olha, uma norma nova, e aí você vai ter uma trabalheira danada para entender o porquê das coisas. A gente só consegue fazer contabilidade se a gente entende o porquê. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, é tentar, de uma certa forma, sensibilizar para um movimento que está acontecendo, ainda falta um tempinho para ele virar realidade, mas a gente está tentando justamente sensibilizar. Manuel, te devolvo a palavra, era isso. Obrigado a todos. Muito bem. Parabéns pela exposição aí ao Guilhermo e ao Rudá. E, bom, eu estou aqui acompanhando o chat, algumas pessoas estão perguntando dos materiais. Então, a primeira exibição do Guilhermo, primeiro slide, ele consta no artigo, então o pessoal acessa o artigo e tem aquele material, e nós vamos disponibilizar esse vídeo também. Todos os vídeos da revista eles são disponibilizados no canal do YouTube da FIPECAF, e nós divulgamos também nas redes sociais
E as pessoas que se inscreveram também recebem avisos por e-mail, tá? Então, quem optou por certificado, vou dar os informes aqui, precisa responder a frequência, né, a lista de presença que eu disponibilizei o link no chat, para que eu possa confirmar a emissão do certificado e enviar por e-mail, tá certo? Então, pessoal, tivemos aí uma exposição que mostra um caráter mais abrangente da discussão, né? Nós estamos falando aí de política contábil, nós estamos falando aí de toda uma atuação dos órgãos reguladores a partir do IASB, das consequências que isso tem para o mercado financeiro, para a prática contábil, para o ensino também da contabilidade. Então, na FIPECAF, nós aprofundamos essas discussões no nosso curso de graduação de contabilidade, no nosso MBA e FRS também, nós aprofundamos essas discussões, não só da nova demonstração do resultado, como também de toda a contabilidade em padrão internacional, também no MBA Controller se aprofunda, para citar dois aí dos principais que adotam esse conteúdo, né? Que abordam esse conteúdo. E nós hoje, como eu falei no início, temos dois atuantes, aí, dois militantes já há décadas nesse tema, inclusive com atuação internacional, com atuação aí no próprio IASB e também acompanhando o ensino. Então, meus queridos, eu já tenho alguns comentários aqui no chat que eu vou abordar aqui para que vocês façam os comentários. Então, o Marco Papini, né? Obrigado, Marco, por estar conosco. Ele fez um comentário que grande parte das empresas de capital aberto abre uma nota explicativa das despesas por natureza, lá no contexto em que o Guilherme estava falando sobre essa parte. O que mais aqui? Foi feito comentário do XBRL também. Só um comentário, Manuel. Pois não, uma coisa querido. que é bastante importante, o Brownback citou de um projeto de 5 anos para frente. Mas uma coisa que a gente tem que ter noção é que nós estamos aprendendo ainda a adotar o IFRS, mesmo depois de 10 anos. Tem professores aqui que falam que mais de 50 anos para a gente poder adotar o IFRS, porque ela é uma mudança de geração, ela é uma mudança de costume. Então, uma coisa importante por mais que seja uma norma que talvez exista daqui a 5, 6 anos, quando falou da DRE natureza e função, se você faz função, você é obrigado a fazer natureza em nota explicativa. Uma coisa que é bastante importante a gente ter em mente das empresas é que uma coisa que não é permitido, novamente, não é permitido na norma, é uma DRE híbrida. Hoje você vai no Brasil, e eu como auditor e ex-preparador, você vai no Brasil, você vê muitas DREs híbridas, que basicamente é uma DRE que ela é por função com linhas de natureza. Isso está errado, isso não está correto. Você tem certas normas que têm certos requerimentos por natureza, e isso gera conflito, perda esperada, despesa de pesquisa e desenvolvimento, são duas que eu tenho aqui em mente, mas existem várias outras que estão aí apresentadas, e no nosso país a gente ainda está aprendendo, porque nós viemos por uma questão de geração, nós viemos com uma carga muito forte de BR-GAAP pré-IFRS. Então, daqui a 5 anos, 6 anos, mas principalmente para os preparadores, para aqueles que gostam de pesquisar, que gostam de ler, tenham sempre em mente que nós estamos aprendendo. E várias coisas que você tem num projeto, que você surge num processo acadêmico de pesquisa, eles nos mostram que hoje nós fazemos coisas certas e erradas. Em especial quando as empresas apresentam DRE híbrida. Então, hoje ele faz a DRE por função. Então, a gente hoje já está certo. Cuidado, muitas empresas hoje já teriam coisas a serem melhoradas, mesmo não estando neste projeto. Tá? Então, desculpa te cortar, Manuel, mas eu acho que o comentário dele foi extremamente importante, que dá para trazer essa pinça no nosso processo de aprendizado. Perfeito, eu agradeço aí que você faça essa intervenção aí sempre que... Esse é o objetivo agora com as perguntas, né? Então, a professora Kelly Farias aqui, boa noite, professores Guilherme e Rudá, parabéns pelo artigo, gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao porquê do IASB não
por que o IASB não entendeu que poderia padronizar as atividades operacional, investimento e financiamento na DRE e na DFC. Essa diferença, principalmente no que tange às atividades de investimento, não terá impacto na preparação e na própria análise da DFC, das DFCs, né? Olha, boa pergunta, viu, Kelly? Obviamente que a inspiração está na DFC, né, na categorização. Eu também quero ouvir o Rudá, e aí eu acho que é uma questão até de percepção mais de opinião, né? Não tem necessariamente coisas formais que vão responder essa pergunta. Mas eu acho que, e o Rudá comentou um pouco, porque, enfim, o IASB é uma organização como a FPCAF como a empresa que vocês trabalham o governo, enfim, é uma organização, uma instituição. E, consequentemente, tem ciclos de poder e hierarquia e tudo mais. Então, enfim, eu acredito que algumas frases servem, talvez, para explicar o que pode estar acontecendo aí. Primeiro é que o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, você, eventualmente, não pode querer tracionar grandes alterações, muito grandes, né? Mexer muito no barco, tudo de uma vez. Às vezes, você precisa esperar e fazer as coisas um pouco mais progressivamente. Então, de fato, a DFC, por exemplo, que também tem opções e algumas coisas ficam sambando entre diferentes categorias, eu acho que é disso que você está falando, Kelly. Ou seja, então, a harmonia, eventualmente, entre o que é financeiro e operacional na DFC talvez não vai haver com o que é financeiro e operacional na nova DRE, se tiver ou se continuar mais ou menos do jeito que foi proposto. Eu acho que isso requeriria uma reforma mais profunda da DFC. Claramente, o que ficou, a gente nem falou disso aqui, mas claramente o que ficou na DFC foi mais cosmético, foi mais lateral. Então, me parece que a ideia foi assim, olha, a bola da vez é a DRE, vamos tentar dar uma arrumada na casa nesse negócio e, quem sabe, mais para frente a DFC. Mas não sei o que eu vou dar aqui, o que você acha. Primeira coisa, né? A gente tem que sempre ter em mente que classificação de atividade na DFC é uma das coisas que, na prática, nós encontramos mais erros. Então, no Brasil, se você quer olhar uma DFC de uma maneira acadêmica, você consegue mostrar para o seu aluno qualquer DFC e você provavelmente vai pegar ou um problema ou uma discussão muito extensa. Então, é difícil classificar entre as atividades. E a definição de atividades, ela já é uma definição extremamente difícil. E olha que a gente está olhando caixa, a gente não está olhando competência. Então, quando você olha não é muito mais difícil. Então, o que aconteceu aqui, né? Como você falou, o ótimo é inimigo do bom, né? Eu não sei exatamente a ordem, mas aqui você pode entrar numa discussão extremamente sexo dos anjos, você nunca vai conseguir definir. E o que o IASB queria definir aqui, se você pega lá em 2015, o começo desse projeto, eles queriam definir EBITDA. E se definissem EBITDA, a gente já estaria extremamente feliz. Nós estaríamos aqui falando, aqui vai ter um projeto, vai estar finalizando amanhã, porque é um projeto muito importante. E eles não conseguiram definir EBITDA. Se eles não conseguiram definir EBITDA, como é que eles vão definir categoria? Eles não iriam conseguir, eles ficaram 4 anos, 3 anos só discutindo juros e não chegaram a uma conclusão. Então, como é que eles vão conseguir chegar a uma conclusão de categoria? Isso não é para mostrar que a sua pergunta é tola, mas que a sua pergunta ela é muito importante. Mas aí, por uma questão prática, ela foi uma questão que não foi possível, não tinha como você definir, porque na própria DFC, a classificação de atividade ela já é falha, ela já gera vários tipos de problema de reclassificação, reapresentações, etc. Eu vou aproveitar aqui a fala, então, para a gente seguir aí com relação a se há alguma perspectiva de alterações ou mudanças quanto às linhas na demonstração do resultado abrangente. É do Marcelo Henrique de Brito, a pergunta. Marcelo, obrigado por estar aqui conosco. Boa, Marcelo. Essa aí é uma outra caixinha de Pandora aí das IFRS, né? A brincadeira que a gente faz em sala de aula é que toda vez que o IASB não sabe muito bem onde colocar uma contrapartida de performance, né, de efeito de resultado, joga lá no resultado abrangente. Claro que eu estou exagerando e estou brincando, é mais uma piada, mas não tem nada nesse mundo, não. Quer dizer, tem projeto, assunto, ou seja, é sabido que ali dentro daquele pedaço do resultado há coisas muito
diversas e não há um conceito, um fio condutor que una, por exemplo, diferenças ou variações, alterações de premissas atuariais com variação cambial de investimento no exterior. Elas são coisas que não necessariamente estão. Tem questões ligadas à mensuração, tem questões ligadas a prazo, enfim. É uma grande salada russa. Então, do que eu me lembro, posso estar muito enganado, mas acho que não tem nada. Tem, Rudá? Tem alguma coisa de OCI nesse projeto? Acho que não. Não. E aqui eu lembro da minha tese, quando eu falei, a coisa mais difícil das pessoas entenderem é que contabilidade não é ciência exata. E isso é muito difícil de entender, porque, gente, é difícil colocar DRE. E DRA, eles não vão meter a mão, porque já é algo que eles não estão conseguindo, de uma maneira boa, colocar DRE. E quando você pega a DRA, dentro do seu conceito, que deveria ter uma linha que mostra o lucro abrangente, hoje você pega na nossa jurisdição, por exemplo, o resultado abrangente ele é totalmente escanteado. Então, se você chegasse e falasse assim, aqui é uma coisa muito difícil, e também a gente tem que ter em mente a dificuldade. 140 jurisdições, você chegar e falar, resultado abrangente é algo importante, eles vão ter dificuldade. Ninguém hoje, você pega na história, você pega em agenda consultation, etc., ninguém chegou e falou, olha, resultado abrangente é algo extremamente importante, coloque como prioridade, faça um projeto sobre isso. Se nós encontrarmos um problema, provavelmente faremos. Mas pegou-se e falou, EBIT, EBITDA é algo importante, precisamos ter um projeto sobre isso. Aqui só para mostrar por que focou na DRE e não falou de DRA, sendo que nós conhecemos certos tipos de problema, né? Perfeito, a discussão está muito boa. Temos mais aqui o Genivaldo Andrade, né? Obrigado, Genivaldo, pela sua pergunta. Qual a expectativa de unidade das demonstrações na América Latina, Estados Unidos e Europa, 2, 4 ou 10 anos? Eu vou juntar mais uma aqui, talvez vocês comentem junto aí, como estão as instituições financeiras nessa discussão? Algum sinal favorável à nova DRE? Que é do Alessandro Alves. Obrigado, Alessandro. Legal, vou começar pela mais fácil, que é do Alessandro, ou seja, a gente não falou, porque a gente acabou focando no artigo e nesta nossa noite na DRE, vamos chamar assim, não financeira, mas existe a previsão, porque inclusive esta divisão operacional e investimento financeiro não faria o menor sentido para uma instituição cuja atividade principal é conceder crédito, né? Então, aí tem pedaços na proposta que são específicos para isso. Teoricamente, você desfaz essa divisão e tudo é operacional, porque é assim que, de fato, vai funcionar. Então, tem, sim, uma consideração sobre isso. Já com a pergunta em relação aí aos países, eu acho que a pergunta está vindo mais em direção da questão dos Estados Unidos, ou seja, eu não tenho acompanhado desde, enfim, a ideia de convergência do US GAAP, né, do princípio contábil geralmente aceito nos Estados Unidos da América, e as IFRS, foi uma ideia, foi um sonho, né, uma coisa quase Martin Luther Kingiana, que foi um noivado, né? Enfim, gerou filhos, se você pensar CPC 47 e IFRS 15 é um projeto conjunto e de uma forma bastante aceitável, poderíamos dizer que a primeira linha da DRE de uma empresa não financeira, receita líquida de vendas, será igual de um lado e do outro do oceano, mas foi um noivado que, apesar de ter gerado filhos, não deu em casamento, azedou e, enfim, eu acho difícil prever. Eu não tenho ouvido, mas confesso que também estou um pouco distante, movimentos nesse sentido. É uma discussão de poder, uma discussão de soberania e que é evidentemente complicada. Eu não me arriscaria, não sei se o Rodar se arrisca, eu não me arriscaria a fazer previsões com relação ao US GAAP, não, no médio prazo. Aqui a gente tem que sempre lembrar que, primeiro, existe uma discussão muito intensa no mercado americano sobre a importância da DF de uma maneira geral, ou seja, o quanto é importante essa peça. E que lá o XBRL já está muito mais evoluído do que no resto do mundo. Então, o IASB tem que pensar não apenas no mercado onde a taxonomia funciona, onde as informações eletrônicas funcionam. No mercado norte-americano, a taxonomia ela funciona, ela já é requerida.
Então, uma boa parte da diferença na apresentação ela existe no processo de taxonomia e no processo que hoje você constrói os formulários dentro do mercado norte-americano, que já são muito mais padronizados. Você tem regulador que olha e tem uma visão muito boa sobre isso. Então, quanto ao processo de convergência, a gente também tem que ter em mente que não existe mais o acordo de Norwich, que ele já não existe desde 2015, mas ainda existem discussões próximas. Então, por exemplo, o projeto de Goodwill Impairment, na última reunião, o Hans falou que, se for voltar pela amortização, voltemos por uma amortização com impairment, que é algo parecido com o modelo que está sendo proposto no US GAAP. Olha-se os dois ainda juntos. E, por último, uma coisa que é bastante importante, mas, poxa, então eu vou separar financeira e não financeira, e aí na questão que eu falei do processo de aprendizado, o que esse projeto trouxe de uma coisa bem interessante para as empresas brasileiras hoje, que ele fala sobre aquelas empresas que são financeira e não financeira ao mesmo tempo. Ou seja, uma Riachuelo, uma Renner, empresas que fazem, por exemplo, dentro de um determinado tipo de setor, por exemplo, vestuário, mas fazem processo de financiamento forte para o seu cliente. Então, como é que você vai apresentar as alíneas e desagregar e agregar dentro dessa empresa? Talvez hoje os contadores, os preparadores, olhando a sua DRE, eles já consigam olhar certas coisas nesse projeto e mudar a sua visão, a mudar a sua apresentação ou aprimorar, né, dependendo da necessidade informacional. Então, aqui, só para não separar aquela coisa entre bancos versus não financeira, né, também existem essas empresas que estão no meio, e hoje em dia muitas empresas estão no meio, né, que talvez tenham que olhar assim esse projeto e tomar com bastante carinho essa coisa de que muitas das suas atividades elas já são para financiar cliente, de tal maneira elas são muito parecidas com o modelo bancário. Perfeito. Obrigado, Guilherme e Rudá, pelos esclarecimentos. O nosso debate está bom, nós estamos caminhando aqui para a conclusão. A gente tem mais alguns minutos aqui que nós vamos usar aqui para responder aqui ao Marcelo Henrique. Obrigado, Marcelo, por estar conosco aqui. Ele fala: a DRA pode ter um impacto enorme em certas empresas e nenhuma em outras empresas. Então, ele faz esse comentário aqui. O Jorge Andrade, obrigado, Jorge. A DFC já oferece opções de classificação, ele afirma, muitas vezes sem sentido para algumas opções, então ele faz esse comentário também. Então, eu vou pedir então ao Guilherme e ao Rudá aí que comentem se acharem pertinente essas questões aqui que eu levantei, e também faço aí as considerações a respeito do nosso debate aqui e o que vem pela frente. Só antes das considerações, que aí, Guilherme, talvez você possa comentar alguma coisa também em relação a isso. Em julho, agora, nós vamos ter a sala FIPECAF, né? O Guilherme vai estar comigo no dia 29, na quinta-feira, a sala FIPECAF no Congresso USP de Contabilidade, e aí o Guilherme vai tratar um pouco da agenda do IASB, né? Dos principais pontos da agenda do IASB, e a nova demonstração do resultado é parte dessa agenda, mas aí ele vai tratar de alguns outros itens, né? Então, para a gente colocar um pouco, Guilherme, em perspectiva, o que é que vem pela frente aí? Okay? Perfeito. Não, a agenda já foi pior no passado, né? Ou seja, este é supostamente um período de calma, mas de calma não tem muito, não. Ou seja, nós estamos falando de uma série de revisões potenciais, conceitos, assuntos que eventualmente ficaram muito tempo parados, mas que precisam de tratamento, como pode ser. Então, vou dar 2 exemplos simplesmente: transações de combinação de negócios entre entidades sob controle comum, e a questão dos ativos e passivos regulatórios ou atividades de preço regulado, que está bem mais próximo de uma solução. Então, a ideia da sala FPCAF é sempre promover aí algumas discussões de fronteira, como essa que nós estamos fazendo hoje à noite,
no contexto do Congresso USP, que será, de novo, em função da pandemia, virtual, o que não impede que a gente não possa se reunir lá. Então, convido a todos que fiquem atentos aí. As divulgações vão acontecer oportunamente no mês de julho, fim de julho, eu não vou lembrar agora de cabeça os dias, nem o dia da minha exposição lá, Manuel, mas são várias coisas que a FPCAF promove dentro do Congresso USP. Então, convido todos ao Congresso, do qual eu já fui coordenador durante muitos anos. É um evento, talvez o maior, né, tirando o Congresso do Conselho Federal de Contabilidade, talvez o maior evento acadêmico de contabilidade do Brasil, e a FPCAF está lá, evidentemente. Manuel, é contigo. Rodar algum comentário, querido? Não, eu queria agradecer bastante o convite. Queria agradecer em especial a revista por trazer um ponto de discussão muito prático. Então, acho que, por mais que seja uma norma muito para frente, ela traz uma discussão que foi bastante relevante no Brasil no ano passado. Então, isso eu acho que é uma questão para aproximar a prática da academia, é um processo bem importante. E, com certeza, convidar todos que estão aqui, né, a participarem da revista, lerem os artigos, porque dentro dessa premissa e dentro desse conceito, eu creio que a gente está conseguindo aproximar a importância da contabilidade para aqueles que estão aí no dia a dia, estão atuando, estão vendo assuntos bem interessantes e, com certeza, nas próximas edições podem ser pessoas que estão aqui publicando e aqui participando, aqui apresentando, e eu vou estar como ouvinte vendo eles apresentando no futuro, né? Então, eu queria agradecer e parabenizar em especial por trazer uma discussão prática, trazer uma discussão que foi muito importante no Brasil, além da acadêmica, que também é importante, né? Perfeito, Rudá. Nós é que agradecemos. O foco da revista aí aos nossos leitores e ouvintes é trazer publicações de pesquisas aplicadas à realidade de organizações privadas, públicas e do terceiro setor. Então, a gente segue nessa linha que o Rudá ressaltou. Então, o nosso público aí é tanto de acadêmicos como de praticantes também. E então esse foco aí ele está presente nesse tema que é de interesse aí dos praticantes e dos acadêmicos da contabilidade. Eu vou passar um expediente aqui rápido, então eu quero agradecer a presença de todos, agradecer muito a disponibilidade, o tempo do Guilhermo, que tem uma agenda aí super cheia, o Rudá também, agradecer também o tempo dele e dos dois aí que elevam o nível da revista e o nível da nossa discussão, porque são especialistas. Eu quero fazer um convite a todos que nos ouvem a se cadastrar na revista, na nossa plataforma, e a submeter os textos também para avaliação e possível publicação na revista, temas que possam aí ser do interesse, como ressaltou o Rudá, do nosso público, tanto acadêmico como de praticantes. Eu vou repetir o que eu informei antes, que o vídeo será disponibilizado no YouTube da FPCAF, e nós sempre divulgamos nas redes sociais quando ele está disponível. E, Guilhermo, mais alguma última mensagem, algum comentário? Não, Manuel, vamos adiante, manter todo mundo sempre o mais antenado possível aí nessas discussões de FRS, porque é o que permite que a gente possa aplicar essas normas de maneira coerente e trazer os benefícios, né? Porque se for só uma norma para a gente adotar só como um rótulo, é custo sem benefício. A FRS só traz benefício se aplicada para valer. É isso aí. Perfeito, muito obrigado. Pessoal aqui no chat, todos parabenizando aqui pelo evento, pela qualidade da apresentação. Então, o pessoal está ressaltando aqui. Então, que bom que vocês gostaram. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado pela participação e nos vemos no próximo evento. Um abraço. Valeu, boa noite. Boa noite.